Olá pessoal, boa noite amigos do Kart Motor. Estamos aí segunda-feira, exatamente 20 horas, para mais uma live, com mais uma personalidade, mais um grande nome do kartismo brasileiro. Dessa vez, Rodrigo Piquet. Ele, por si só, tem uma carreira de muitos títulos aí no kartismo nacional. São 5 títulos nacionais, vamos aguardar o Rodrigo chegar. Já quero agradecer a presença de vocês que já estão aí aguardando pelo Rodrigo. Vamos esperar a chegada dele. Vamos ver se ele já está por aqui. Rodrigo. Ainda não. Vamos ver. Ainda não chegou aqui. Mas, como eu estava falando, vamos conversar com o Rodrigo Piquet hoje. Um piloto que já tem 5 títulos nacionais na conta. Ó, o Rodrigo Piquet entrou e já pediu aqui para chegar. Vamos lá, transmitir com o Rodrigo. Aguardando. Aguardando a chegada dele aqui, conectando. E aí está o Rodrigo. E aí, Tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu ver se eu arrumo aqui para ficar Arrumar um pouquinho melhor. Arrumar a câmera. Peraí, só um instantinho. Vamos lá. Agora ficou bom. Pronto. Tá. Legal. Beleza. Então, estava bem? falando aqui. Estou escutando. Vocês escutam bem aí? A imagem está boa hoje? Minha imagem aí, pode falar da imagem. Hoje tem internet nova aqui, hein? Espero que esteja funcionando bem. Aí vocês vão ver que a cara continua feia, né? A minha, né? Bom, A minha... estava falando aqui com o pessoal. Para quem, né, não conhece, nem todo mundo conhece, Rodrigo Piquet, 5 vezes campeão, ganhou 5 títulos de caráter nacional aí na história, sobrinho do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, primo do Nelsinho, primo do Pedro. Por si só, ele próprio tem uma carreira extremamente vitoriosa. Então, eu quero... A minha pergunta inicial, o Rodrigo já participou de outras lives como espectador, talvez até já conheça a pergunta inicial, que é sempre a mesma. Eu imagino, mas como tu chegou ao kartismo? O que te fez começar a correr de kart? Bom, antes de começar, deixa eu te parabenizar, cara, por tudo que você fez esses anos todos aí pelo kart, cara, porque, porra, é um esporte que precisa de muita ajuda dessa parte de mídia, é difícil você conseguir patrocínio, justificar patrocínio, e você é um cara que, eu lembro desde a época do kart gaúcho, apoia o kart há já não sei nem quantos anos, então, assim, só tenho a agradecer em nome de todo mundo do kart, da comunidade todinha. Obrigado por todo o apoio que você sempre deu pra gente, trabalho lindo, magnífico, ainda mais agora com os livros aí, que você está todo ano lançando, o anuário. Então, assim, muito obrigado mesmo. De coração, agradeço em nome de todo mundo aí. E obrigado a todo mundo que está na live aí também escutando a gente, né? Parando um pouquinho para escutar a gente. Bem legal essas lives que você está fazendo, acho que bastante interessante, escuta todo mundo, vê os pontos de vista. Eu comecei no kart já velho. Provavelmente, é difícil até de falar. Por quê? Porque, pô, meu título de campeão mundial de Fórmula 1, eu só fui conhecer um kart, ver um kart, ou conhecer um kart, sentar num kart, depois provavelmente, depois de ter ido para Inglaterra, corrido de Fórmula Ford lá. Depois disso, eu conheci o kart. Então, assim, e se você me perguntar por quê, provavelmente... eu diria, meu pai era um cara muito de fazenda, né? Meu pai era um cara que gostava de fazenda, de cavalo, de tirar leite. Então eu passei minha infância subindo em árvore, montando a cavalo, indo para a fazenda, e assim acompanhava meu tio, mas era adolescente, então eu via aquilo como um glamour, uma coisa, pensava que era uma coisa que eu podia fazer também. Sim. E quando eu estava com uns 18 anos, 17 anos, eu fui morar com meu tio um ano na Europa, ele olhou para mim e falou, porra,
ele via eu andando de jet ski ou de moto, alguma coisa do tipo, ele falou, vamos botar você para correr. Mas eu já estava com 17 anos de idade, né? Eu acho que naquela época ainda era uma época que dava para você começar um pouco mais velho, né? Hoje já existe, não é que não dê para você começar mais velho, mas já existe todo um... olha, o menino já tem que ser novo, tem que estar com 16, 17, tem que estar quase na boca da Fórmula 1. Então, assim... Mas naquela época era uma época que ainda dava. Acho que dava, né? Mas acabou, a minha história mudou um bocado. Eu sempre falo muito que mudou com o acidente do Nelson em Indianápolis. A gente tinha toda uma programação, talvez de eu correr Fórmula Ford na Europa, um ano completo. Mas com o acidente dele, a família toda deu uma murchada muito grande. Inclusive ele. Assim, quem era o meu apoiador nessa história era meu tio, né? E meu tio era um cara que conversava muito comigo e falava, olha, quando ele estava ainda na carreira, ele falava, ano que vem você vai fazer tal coisa. E quando ele falou para mim assim, olha, eu estou indo para Indianápolis, vem junto, depois eu vou ganhar e vou voltar para a Fórmula 1 e você vai fazer o seu ano lá na Fórmula Ford. Então, assim, eu já vejo, quando eu olho para trás, eu já vejo uma coisa errada, porque eu estava dependendo de uma pessoa para querer seguir um sonho, e não estava buscando o meu sonho por si próprio. Então, assim, nem sei se ia dar certo ou não ia dar certo, mas acabou a história mudando, né? O Nelson bateu e eu acabei, nas conversas futuras que houveram, falou, ninguém estudou na família, vai estudar, né? E eu fui estudar, eu até brinco, eu fui o único burro da família que foi estudar. O resto foi correndo de carro, né? Não, mas foi muito importante para mim ter ido estudar. Eu me formei em administração e estudei nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil, o Nelson estava correndo de kart. E aí, quando o Nelson estava correndo de kart, era uma coisa que eu gostava. Eu sentia que eu gostava muito desde aquela época, lá dos 17, 18 anos. Sim. Mas... por alguma razão não foi. E aí, assim, aí eu conheci o kart pela primeira vez. Conheci um kart, comecei a correr de kart e foi desse jeito. Mas já comecei já com 26 anos de idade, né? Então, já comecei bem velho, né? Assim, mas para mim, eu acho que a minha vida, eu não tenho nada para reclamar dela, não. Deu tudo da maneira certa, do jeito certo. O automobilismo é um esporte ingrato. Eu acho que se você puder... mesmo tendo uma chance de seguir uma carreira, também dividir com estudo, ter outras ambições na vida, né? Saber, até o momento até de se separar, porque as pessoas começam tão cedo, talvez elas vão terminar cedo a carreira também, né? Então, você saber se preparar para depois, né? E não ficar à toa, né? Porque às vezes acontece. A gente tem histórias muito bonitas, mas também a gente tem histórias, às vezes, até tristes. Né? Sim, a gente não é garantia de que a gente de que os pilotos vão alcançar aquele sucesso ou vão poder viver do automobilismo, né? Não é. Então, assim, você tem que, nesse decorrer dessa carreira, se preparando também, continua estudando, né? Termina o segundo grau, se possível, vai para a universidade, se forme também. Começa a pensar numa pós-carreira, se você está seguindo a carreira mesmo, já começa a pensar na pós-carreira depois. Sim. Aproveitando, a gente ia falar do Nelson, vai falar ainda do Nelson. Qual foi o período de Fórmula 1 do Nelson que tu acompanhou? Assim, que tu foi com ele, que tu viveu mais. Eu acompanhei o último ano dele da Fórmula 1. Eu acompanhei o último ano dele da Fórmula 1. Assim, aí eu tive a oportunidade de assistir corridas ao vivo, assistir corridas assim, magníficas. Foi 88, né? Foi 90. Benetton? 90? 90, acho que foi o último ano do Nelson, se não me engano, 90. Bom, é mais ou menos por ali. Não importa. Então, assisti esse último ano, assisti uma corrida do México que foi fora do comum, consegui, porque na época, assim, as credenciais eram um pouco mais bagunçadas da Fórmula 1, né? Então, quando me vi, eu consegui entrar onde estavam os fotógrafos, no final da reta, na entrada do S, no México, aí eu vindo Senna, Mansell, Prost, Nelson, disputando, fazendo um fechando o outro, foi uma coisa... Privilégio. Então, assisti a corridas muito boas e fui morar na Europa com meu tio, foi uma época que eu tive um aprendizado muito grande com ele quis me ensinar muita mecânica, né? Ainda era uma época que eu acho que ainda ele tinha isso no sangue, né? Também sempre teve, da importância de entender de mecânica, que hoje já não é tão mais importante como no passado, na vida de um piloto depois que ele chega no Fórmula, né?
mudou muito o que é importante, né? Mas assim, foi o ano que eu acompanhei ele. Então, acompanhei a transição dele também falando, olha, vou parar, Ele estava muito mais numa época que ele estava já pensando em ganhar mais dinheiro, né? Então, os contratos que ele fechava era mais baseado nisso, né? Ele tinha dado uma panca muito grande na Itália, então eu lembro que a gente assistia muito filme e eu falava dos filmes, ele já tinha assistido, mas já não lembrava mais dos filmes também durante um tempo. Então, eu pegava um filme e assistia de novo. Mas foi muito legal. Foi uma época, eu digo, foi uma das melhores épocas da minha vida, aquele ano que eu passei com ele lá na Europa, né? Sim, muito bacana. Viu o Schumacher chegando na equipe, né? Viu o sim, claro. Viu o Pump saindo, viu o Schumacher chegando. Eu lembro que eu fui fazer, eu já era um pouco maior que o meu tio, eu acho, na época, então eu fui fazer a escolinha do Jim Russell School em Donington Park. E eu tava com acho que era o macacão ou a sapatilha do Schumacher, que ele tinha usado num treino, e aí o Nelson pegou e trouxe para mim, que o pé do Nelson era melhor que o meu. Alguma coisa assim. Não guardei. Tem história aí, hein? Um dia nós vamos fazer uma... Hoje a live é do Rodrigo, nós vamos falar do Nelson e tudo, mas a live é do Rodrigo. Um dia nós vamos ter que fazer uma live do Rodrigo só falando do Nelson, então, né? Tem muita história boa. E trabalhei com o Nelson também, né? Depois, eu trabalhei com o Nelson já tem... Eu trabalho com ele já tem 23, 24 anos, né? Ele é o presidente da Autotrack, eu sou diretor comercial, então a gente trabalha junto, então... A Autotrack já tem tanto tempo assim, Já tem 25 anos. Eu lembro quando o Nelson, acho que ele já tinha parado de correr, ele vinha aqui para o Rio Grande do Sul, porque aqui no Rio Grande do Sul, tu deve saber muito mais que eu nesse caso, né? Ainda mais que é o diretor comercial. Aqui no Rio Grande do Sul, a frota de caminhões, da época que ele lançou o Autotrack, era furiosa, né? E ele vinha pessoalmente vender. Exatamente. Eu lembro disso. Durante anos ele foi o garoto propaganda nosso. Ele ia para a ponta, viajava o Brasil todo. Sim, Abria muitas portas. Abria muitas portas. Sempre abre. Quem foi o Geraldo começou a correr depois de ti, então? O Geraldo é mais novo que tu, ou não? O Geraldo é mais novo do que eu. O Geraldo chegou a correr de kart antes de mim. O Geraldo correu de kart antes de mim, porque eu fui para os Estados Unidos estudar. E aí o Geraldo começou a correr de kart no Brasil. Aí quando eu voltei, o Geraldo foi para os Estados Unidos estudar. E aí eu comecei o kart, né? Entendi. Aproveitando aí, acabei de ver aí, meu filho entrou aí, o Rico, mandar um abraço para ele, que a última live que eu fiz, mandei abraço para os meninos. Falei, Rico, um abraço para vocês. Um beijo para o pai e para a mãe também. Isso aí, não tá podemos certo? esquecer a família. Não podemos esquecer a família, o pessoal mais importante. Uma vez eu vi uma, não sei se é verdade, porque no automobilismo acontecem tantas... Na época eram lendas, hoje são fake news ou não, né? É verdade que o Geraldo, o Nelson botou o nome de Geraldo para poder chamar de GP? Essa história eu não sei se foi para chamar de GP, mas botou... na verdade, assim, eu acho que não era para chamar de GP, porque meu pai chama de Geraldo. Meu pai chama Geraldo. E meu pai é muito amigo do... assim, eles são muito amigos, né? Meu pai e meu tio. Muito amigos mesmo, né? São, assim, moram juntos hoje, moram na fazenda juntos. E aí meu pai chamava-se Geraldo, e aí ele botou o filho em homenagem ao meu pai, Geraldo. Aí meu pai, quando teve filho, também não teve muita imaginação, botou o filho de Nelson também. Então na família tem 3, 4 Nelson e alguns Geraldos. Nossa Senhora! Graças a Deus eu fiquei Rodrigo. Eu, para não sair diferente, quando eu tive meu filho, botei meu filho no primeiro filho, botei o nome de Rodrigo. Nossa família não é muito boa de nome, não. São poucos nomes, então. É uma confusão só. Bom, tu já falou um pouquinho da influência do Nelson na tua carreira, né? Ele teve uma influência forte. E aí, a tua carreira começando, vamos dizer, essa pergunta deve todo mundo ter feito já para ti em lives ou até um dia conversando num cartódromo. Eu pessoalmente nunca te perguntei. Mas e essa pergunta sempre é feita para alguém que tem um sobrenome. Piquet, Senna, Prost, sei lá. O sobrenome Piquet te ajudou ou te atrapalhou, ou ambos, no momento isso, no momento aquilo, durante a tua carreira? Eu acho que quem carrega o sobrenome é acostumado nasceu com o sobrenome, então assim, não tem. Se for para fazer alguma coisa, tem mais que ajudar, né? Eu sempre falo, meu tio tricampeão do mundo, então evidentemente que ajuda. Eu acho que ajuda muito mais do que
pressão ou alguma coisa Sim. de tem que ter desempenho. Eu nunca tive isso, eu nunca tive isso. Eu sempre, assim, eu fiz por onde, corri por onde, fui Aham. evoluindo, não chegava num lugar e via que as pessoas queriam ganhar de mim porque meu nome era isso ou aquilo, ou que eu tinha Sim. pressão para ganhar. Aham. Sempre foi normal. Ele foi o teu principal espelho, tua principal referência? Ou tu teve. Imagino que ele foi uma das referências, mas ele foi talvez a única, a principal, ou teve outras? Não, meu tio sempre foi a principal em tudo, né? Meu tio Ah, sempre foi a principal em tudo. Na vida, em tudo que ele fez, o formato. Eu gosto muito de histórias no automobilismo ou no esporte, eu gosto de muitas histórias parecidas com a do meu tio, do que o cara fez por onde. Ele foi aham. atrás do sonho, ele conquistou, não foi fácil, ele teve que batalhar e cresceu para aquilo. Hoje em dia é muito difícil você ter uma história igual e provavelmente você não vai ter, porque o automobilismo acabou É tomando uma diferente dimensão hoje. de grana tão grande que Sim. isso não é só desejo. Né? Então, assim, eu acho que a época dele, eu acho que acabou com ele, que depois disso já entrou gente que, se for ver a É, história, era o pai que botou, o pai que incentivava. O Nelson teve uma sim. história que, na verdade, ele corria escondido. Botava o Piquet com Sim. K Com para chamar K. piquete correr, porque Ah, meu avô era ministro da saúde e sim. saía no jornal Nelson Piquete com K e não sabia quem era. Não era o Piquet. Então, Sim. assim, pô, dali você já tira o tanto que você. A história molda a pessoa, né? Então, assim, Sim. pô, graças a Deus, eu na minha carreira também tive muita dificuldade também, que eu acho que é muito importante ter dificuldade. Né? Tem Ah, muito pai de piloto que acha que, pô, deixa o menino ganhar e vamos botar para ganhar e vamos embora. sim. Se chegar lá, ó, você me falar duas histórias, porque dois pilotos chegarem na Fórmula 1 e às vezes com o mesmo talento, mesma direção, mas você me falar um pouco da história, eu vou apostar naquele que teve mais sofrimento. Porque o Lógico, cara, lógico. ele vai ter um inner interior muito diferente, né? Ele vai ter uma Sim. pegada muito diferente. Hoje eu acho que uma das coisas principais no automobilismo é a inteligência emocional. Antigamente você poderia ser a inteligência da mecânica, a inteligência do não sei o quê. Hoje é pesado demais a inteligência emocional. E o cara que sofreu a vida toda tem uma inteligência emocional nata, fora do comum. Sim. O Nelson fez parte daquela daquela fase romântica ainda da Fórmula 1, dá para dizer assim, né? Depois começou a ser um negócio muito mais tecnológico. Hoje, então, Deus me livre, né? Hoje é impressionante a tecnologia e a Eu tecnologia lembro, eu domina a lembro, Fórmula 1, né? eu lembro ele puto na Fórmula 1 quando começou a surgir o negócio de telemetria, porque os caras pegavam os dados dele e passavam para os outros. Ou o ano seguinte, então tudo que ele, sabe, o que no passado era você levava o piloto para dentro da equipe, ele trazia muita coisa porque o piloto sabia as coisas, sentava e sabia as Sim, coisas. Hoje, o piloto, o cara talvez vai ser o último a ser escutado. Ele não vai ser o último a ser escutado, mas o computador vai estar sim. sabendo tudo, vai estar vendo tudo, vai estar comparando tudo. Né? Verdade. Bom, eu gostaria de falar muito mais sobre o Nelson. Nelson, que eu já te falei. Ó, tá aqui, ó. O Flávio acabou de botar. O Ernesto é suspeito para falar porque ele sempre foi mais fã do Nelson. O Rodrigo sabe disso. Legal, O eu sei Nelson é disso. um. Eu gostaria de ficar falando mais do Nelson, mas a live é com o Rodrigo. A gente talvez volte no assunto do Vamos. Rodrigo, ou melhor, no assunto do Nelson, mas vamos ver. Rodrigo, tu tem uma longa carreira, né? Qual foi a tua principal conquista, mais comemorada? E talvez seja a mesma. Qual foi a mais difícil? A mais difícil para mim, a mais comemorada foi, sem dúvida, foi o título lá de Ipatinga, de 2005. Né? Eu estava lá. Quando você vê que quando eu comecei no kart, eu fui campeão brasileiro da Lia, mas num campeonato que era com muito menos piloto, mas era uma coisa que o Nelson tinha feito. E eu botei na minha cabeça que eu queria ser campeão do brasileiro da CBA. Né? E aquilo me demorou tempo para conseguir fazer. Porque quando eu entrei na Senior A, eu pulei a Senior B, eu acho que eu fui obrigado a fazer uma prova da Senior B que eu fiz, foi a Copa Brasil, a primeira Copa Brasil que teve no Brasil, que foi a de Curitiba, né? Acho que 99. E eu fiz ela, fiquei em segundo, o Cristiano ficou em primeiro. Né? Fiquei muito chateado na época. E assim, não queria nem ter corrido de Senior B, mas provavelmente se eu tivesse corrido de Senior A, tinha tomado um pau, não tenho dúvida disso.
E para mim foi uma progressão que eu botei como um objetivo meu no esporte. E me fez aquele esporte não ser somente um hobby. E eu falei, eu quero ser campeão. E aquele ano de 2005 era um ano para mim que eu estava muito bem. Eu tinha feito um Open lá na Ipatinga, tinha dado entre os 5, não tinha ganhado, mas tinha dado entre os 5. Falei, pô, tenho chance de ganhar. E para mim foi muito difícil, porque o campeonato, porque eu machuquei o braço na semana anterior ao campeonato. Eu distendi um músculo, fui velejar, puxei uma corda e o músculo distendeu completamente. E eu saí daquele dia, faltava uma semana para o campeonato, comecei a tomar muito remédio, Voltaren na época, eu tomei muito Voltaren. Quando eu sentei para pilotar em Ipatinga, cara, eu pilotei a primeira saída, eu estava drogado. Tava droga, eu não via nada, era cara passando de um lado, cara passando de outro, parei no box, aí tava o Dibo, o Aguinaldo, o Raimundo, o Gil, aí começaram a falar, o que você tá fazendo na pista, cara? Aí eu falei, galera, tô machucado, tomei remédio demais, tá tudo em câmera lenta. Aí eles me tiraram da pista e eu comecei um tratamento, na época lá, com o doutor, na época, você lembra quem era o doutor lá naquela época, que fazia Fórmula Truck? Doutor Daniel. Doutor Daniel Moraes. Nunca podia ter o nome dele. Mas doutor Daniel. E comecei o tratamento com ele lá. E de lá também começou a grande amizade minha com ele. E, pô, fizemos de tudo. Acupuntura, tudo. E nada adiantava. E eu com um braço só, praticamente, e eu ficava lá, 12º, 10º nos treinos com um braço só. E eu acabei tendo tive uma experiência espiritual tão grande nesse evento que algumas coisas marcaram para o resto da minha vida. Que uma delas é a frase Deus honra, Deus faz por onde, né? E essa frase ela me perseguiu durante muito tempo na minha vida, porque eu realmente na noite anterior à tomada de tempo eu parei à noite e falei, pô, não vou pedir nada para Deus. Não vou pedir nada. Eu não sou cara, eu botei na minha cabeça, não tô sendo um bom... na época, meu filho tinha acabado de nascer. Aí eu falei, pô, tô indo correr de corrida. E eu falei, pô, não tô sendo um bom pai, não tô sendo, sabe, não vou à igreja. Então não vou pedir nada. Eu vou dormir, não vou pedir nada. E fechei o olho e fui dormir. E naquela noite, cara, eu tive, sei lá, o Aguinaldo, que é um mecânico que está comigo até hoje, estava no chão deitado, e eu vi uma luz vindo para cima de mim, e eu tentava gritar o Aguinaldo para ele acordar, ele não acordava, e a luz simplesmente passou por mim e falou, olha, calma. Né? No dia seguinte, não é que não fizemos nada, ainda fizemos tratamento no braço, mas só sei que dali para frente, cara, querendo ou não, eu saí de lá, olha, um brasileiro, você sabe tanto que é difícil fazer essas coisas. Eu fiz o treino antes da tomada, já fiz primeiro tempo, fui para tomada de tempo, fiz primeiro tempo. Quer dizer, já fiz pole no brasileiro, minha primeira pole, né? Depois disso tive várias outras, mas fiz pole lá no brasileiro. Depois disso, eu fui para a primeira bateria, ganhei a primeira bateria. Chegando no parque fechado, o russo já querendo brigar comigo na época, porque falava que eu largava freando, e ele cacetou na minha traseira, o bico dele caiu, sei lá o quê. E eu estava focado para frente, não estava focado para trás. Mas, e aí, graças a Deus, nessa época tinha um Aguinaldo lá também que me tirou rápido da confusão, que é uma outra coisa que também estraga muito o piloto, é se meter em confusão fora a pista, né? Que você fala muito seu psicológico. Então, aí me tirou rapidamente de lá. Aí ganhei a segunda bateria. Eu lembro que eu fui para a terceira bateria, o Glauco, que grande piloto também, e eu sempre me espelhava muito, né? No Glauco, no Russo, no Risse. Tinha uma galera que era fenomenal, né? E aí eu lembro que o Glauco foi querer me passar, ele jogou numa curva que tinha antes da descida, e ele jogou, mas jogou para passar mesmo, mas ele bateu de lado assim, subiu, pegou na minha gravata e caiu do outro lado e foi embora, e eu continuei só com a gravata torta. Quer dizer assim, era para ganhar. Aí passei, ganhei a terceira bateria, fui para a quarta bateria, primeira volta, um acidente fudido. Nego, ambulância, o caramba, para quase 10, 15 minutos. Tem uma foto até hoje aqui em casa, eu deitado na pista, esperando começar o negócio. E aí depois ganhei, né? Quando acabou, ganhei as 4 provas, né? É muito difícil um brasileiro você fazer isso. Sim, sim.
assim, são poucas pessoas que ganham o brasileiro fazendo a pole e ganhando as 4. Se eu for ver, não é todo mundo que consegue fazer. E eu, desde menino, eu escrevia, desde que eu comecei a andar de kart, eu fui olhar muito esse lado do emocional, como é que se preparar mentalmente, e eu escrevia no papel: eu vou ganhar o brasileiro, eu vou fazer a pole, vou ganhar a primeira, vou ganhar a segunda, vou ganhar a terceira, vou ganhar a quarta. E ganhei desse jeito. E acabei ganhando meus outros 2 brasileiros desse jeito também. Depois disso, eu comecei a falar: Rodrigo, para com esse negócio, porque nem sempre você vai fazer pole, nem sempre vai ganhar as 4, cara. Sim. Senão sua cabeça começa também a te pregar a peça. Ó, já não é seu ano. Não é seu ano. E, cara, assim, e aí eu contei a história para todo mundo se emocionou muito, mas ficou muito tempo na minha cabeça. Eu falei: pô, agora será que eu tenho que mudar alguma coisa? Será que agora eu tenho que, sei lá, tenho que ir para a igreja? E eu fiquei muitos anos com aquele negócio na cabeça, vários anos. Até um dia que eu fiz um curso de inteligência emocional, que o cara trouxe uma frase que era: os peritos sentarão com os deuses. Aí eu olhei aquela frase, e o cara depois foi explicar a frase que os peritos sentarão com os deuses, e ele explicou que se você quer ser bom na sua vida, vire perito. Uma vez você virando perito, seja no que for, você vai sentar com os deuses. Você vai sentar. O presidente dos Estados Unidos, quando ele quer falar sobre economia, ele chama quem? O cara foda em economia. Quer falar sobre não sei o que, ele chama o cara foda naquilo. Então você vai sentar com os deuses. Sim. Mas a frase é interessante porque ela falou o perito. E basicamente o que eu fiz, e aí entra a frase onde que Deus honra. Mas Deus honra desde que você mereça. Sim. Cara, eu tinha me preparado pra caralho. Eu já vinha me parando há anos. Era uma evolução constante. Tinha batido em trave, em Florianópolis, tinha acidente, isso e aquilo. O brasileiro é uma mistura de sorte e tudo mais. Então, Deus acabou me honrando. Me honrou porque eu mereci, que eu fiz por onde. Né? Que me traz outra coisa que é muito importante. A autoestima dos pilotos é uma coisa que tem que ser trabalhada. Né? Você tem que trabalhar sempre. O cara tem uma autoestima alta. Não pode confundir autoestima com expectativa, porque muitas vezes o cara está com a puta autoestima, sou o fodão, mas a expectativa é tão alta que ele tem a expectativa do patrocinador, a expectativa do pai, a do mecânico, a de fulano, e ele acaba fazendo mais do que tem que fazer pela expectativa dos outros. Isso só se pode. Aí volta de novo à história da inteligência emocional. Verdade. O vice-campeão aquele ano foi o Flávio Costa? Foi o Flávio Costa, Flavinho. Ele botou aqui. Terceiro foi o Glauco. Ele botou aqui: se teve doping, esse título é meu. Teve doping de Deus, negão. Pode cobrar. Quando você morrer, você cobra lá em cima. Eu ia te perguntar mais para frente, mas agora o Flávio Quick chegou com a pergunta que eu ia fazer. Ela se encaixa aí mais ou menos no roteirinho, então vou perguntar agora. Ele pergunta que tu sempre esteve com o Dibo, com a Mini e com a RBC. Qual é a importância de se manter com o mesmo conjunto técnico de pessoas no seu sucesso e também nas derrotas? Eu acho que se você perguntar isso para o Schumacher com a história dele na Ferrari, ele vai te responder melhor que eu. Cara, é muito importante. Assim, eu até entendo também que para a evolução de um piloto, ele mudar de equipe, ele trabalhar com diferentes motores, é aquilo que eu te falei. Você vai ter diferentes histórias se encaixando em algum momento. Meu tio foi um cara que era sozinho e se virou. E aí foi campeão com motor BMW, com motor Honda, foi na Williams, foi na Benetton, ganhou corrida. Então, assim, na Brabham foi campeão. Então, mas você construir uma relação é muito importante. É muito importante. É uma construção de confiança de ambas as partes. E melhor do que construir uma relação de confiança com patrocinadores mesmos, eu construí com gente que estava a fim de me apoiar e que eram primordiais para o meu sucesso. Então, assim, eu só tenho a agradecer demais o Rafael, da RBC, porque em algum momento a gente viu que podia ter uma parceria que ia ser boa para a gente. O Nelsinho foi Rafael a vida toda, o Pedrinho foi Rafael a vida toda. Então, assim, não tinha por que eu também não vinha a ser, né? Não, assim, sem desmerecer os outros preparadores, só tem gente muito boa no mercado aí, gente de alta qualidade. Mas o Rafa é bom, não vai mudar, né? Mas o Rafa, para mim, é família hoje em dia, né? A mesma coisa a equipe. Na verdade, eu trabalhava com o Aguinaldo e o Nelsinho, mas quando eu vi que eu já estava atrapalhando o Nelsinho tinha um ideal de ir para frente para a Fórmula 1 na época. Sim.
E eu vi que eu já estava atrapalhando, entendeu? Eu já estava pedindo, ó, Agnaldo, me dá atenção aqui num fim de semana, que era um fim de semana de Paulista, que era importante para o Nelsinho, e não para mim. E aí, nessa hora, foi a hora que eu conversei com o Agnaldo e a gente... ele falou, ó, tem um amigo meu, que é o Dibo, em Brasília, você vai fazer com ele. E aí foi a hora que eu conheci o Dibo, que também é uma outra pessoa, assim, puta, é pai também, meu pai, é o Highlander do kart aí, que eu sempre brinco. E os mecânicos, né? O Raimundo e o Gil, pô. E acabam se tornando uma família mesmo. E, assim, eu acho muito importante. E nessa história conheci outras pessoas. Hoje tem a The Racing, que eu corro muito lá fora do país. Quando eu vou para Las Vegas ou para os Estados Unidos, corro com eles. Também Isso, eu perguntar dele também. Foi uma pessoa muito, assim, também para mim foi uma surpresa muito grande, né? Porque você acaba também entra um pouco daquilo que eu te falei, dessa experiência, às vezes você trabalhar com pessoas diferentes também. Você vai conhecer pontos de vista diferentes. Então, claro, na carreira, por mais que você também faça, em algum momento, fala assim, eu vou fazer essa família aqui, você trabalhar com alguns pontos diferentes é muito importante. Até para você pegar coisas diferentes. Então, tem muito pai de piloto que às vezes me pergunta, poxa, troco meu filho de equipe, não troco? Em que momento que está? O que eu faço, deixo de fazer? Eu sempre eu coloco 3 coisas primordiais. Uma, às vezes, você está no desenvolvimento, deixa o desenvolvimento acontecer, não sai trocando toda hora de equipe. Mas 2, trocar de equipe é uma coisa também que vai fazer parte da vida do piloto. Talvez ele vá para fora, para a Fórmula, vai para outra equipe. Não vai conseguir levar aqui os caras. Sim, aqui, né? Lógico. Ele trabalhar com pessoas diferentes é muito importante também. Né? E a gente falou da RBC aí, não podia deixar de falar da Kart Mini. Né? A Kart Mini também... Eu sempre falo que o auge dessa parceria minha, assim, de eu ver as pessoas trabalhando na minha volta e a gente tentando seguir num denominador comum, foi o Brasileiro da Granja Viana. Porque era uma pista que eu não conhecia e eu sabia que eu ia ter que fazer um trabalho diferenciado lá. E aí foi a época que também consegui juntar a The Racing com o Dibo, porque a The Racing já era de lá. A Mini foi comigo para dentro da pista. Eu fui um dos primeiros pilotos que testou o kart novo daquele ano e começamos a desenvolver. O Rafa também, cara, foi assim, inúmeras vezes comigo para dentro da pista. Fazia tempo que eu não vi o Rafa, a gente mexendo no carburador, assim, passando 10, 15 carburadores junto, né? Então, é muito legal. É porque eu falei, eu não ganhei o brasileiro, mas, cara, só a história ali, para mim, valeu pra caralho, entendeu? Eu prefiro aquela história do que ganhar uma coisa da mão. Ganhei porque caiu no meu colo. Eu prefiro muito ter mais aquela. Eu preferia ganhar, não tenha dúvida. Quero ganhar e vou para ganhar. Aquela jornada que eu tive ali, aquele ano foi do caralho. O Carlão Gorski, o pai do Bruno, falou agora há pouco, mais cedo ali, que esse brasileiro era para ter sido teu. Já tiveram alguns. Já tiveram alguns sido meu e não foram. Mas é que eu falo, cara, eu prefiro... Cara, eu nunca ganhei nada de mão beijada. Assim, já vi muito piloto ganhando coisa. Piloto muito bom, né? Mas, de repente, tá ali uma posição e ganha um campeonato. Legal. Eu nunca ganhei assim. Ganhei... Tava lá na frente, ganhei e pronto. Mas perdi muitos brasileiros e eu falo para você, todos tiveram aprendizado. Inclusive esse da Granja. Né? Sim, lógico. Todos tiveram aprendizado. O importante é isso, você tirar o aprendizado. Vale muito mais. É aquilo que eu te falei. Se chegar 2 pilotos na Fórmula 1, você ficar só olhando o número de vitórias, não olhar o histórico do cara desde o começo, ver se esse cara... Deixa eu ver onde que esse cara... Como é que era o começo da carreira dele. Quem que apoiou ele? Como é que foi? Sofreu ou não sofreu? Ganhou? Soube perder? Aprendeu a perder? Porque senão vai chegar lá na Fórmula 1, meu amigo. Eu já vi muito piloto ali que é inacreditável como que o cara é fraco mentalmente. Né? Tem uns ali que é inacreditável. Né? E outros, o próprio chefe de equipe é pior que o cara. Né? É bem isso. Tu falou em Mini, tu até hoje só correu de Mini ou tu chegou a experimentar outra não, marca? eu só corri de Mini praticamente a minha vida toda. Poucas vezes eu sentei em outro kart. Sentei em outro kart quando eu fui para Las Vegas agora, que a Mini não pôde ir comigo. A gente estava realmente, assim, esse processo de levar a Mini, tentar levar a Mini de volta para os Estados Unidos, que ela já tinha ido no passado lá com outros pilotos que tinha tido sucesso também. Mas eles estavam com um programa de, vou levar o kart lá para fora, vamos tentar fazer de novo a marca ficar forte lá fora. E eu embarquei nessa ideia desde o começo. Mas acabou, evidentemente que a gente está passando esses últimos anos, tem sido difícil, economicamente e tudo mais, e o negócio acabou não sendo legal. Então teve um ano que eu acabei tendo que pilotar de Tony lá, e andei de Tony aqui antes de ir para lá. Mas é o que eu falo para você, cara, o kart brasileiro, porque hoje o mundo é uma coisa que é mundial. Então,
o fornecimento de tubo é mundial. Os caras cobram tubo em tudo que é lugar do Brasil. E aí você tem as qualidades suas de soldar o tubo, etc. Então, tendo tubo bom, como a gente tem aqui, o kart mini consegue ganhar de qualquer kart no mundo inteiro. Não tenho dúvida disso. Tanto que já provou isso no passado. Já foi para lá, já fez pole no Mundial, entendeu? Assim, mas eu gosto... Usa o Intercities? Eu fiz o Intercities várias vezes. Todas as vezes que eu fiz o Intercities, eu fiz de mini, né? Eu só não fiz de mini em Las Vegas. Las Vegas eu não fiz. E lá no Intercities também, foi desempenho do caramba. Andando contra os carros da Tony lá, acho que eu fiz todas as poles que eu fui para lá, eu fiz pole. Não perdi nenhuma das poles. Talvez tenha perdido uma, mas entre 10, 6, 7, 8 poles que eu tinha feito, né? Porque geralmente você corre, quando você corre sábado e domingo. Você tem que tomar de tempo no sábado e tomar de tempo no domingo. Então, kart voador. São 2 etapas, né? Uma sábado e uma domingo. Quem foram ou ainda são teus principais adversários no kart? Eu acho que todo ano tem adversários fortes. Eu não posso deixar de falar, assim, os inícios da minha carreira, eu estava buscando pilotos, né? Eu estava tentando ser mais rápido que alguns pilotos, né? Então, os adversários eram o Russo, era o Glauco, né? São os adversários de maior peso que sempre tinham no kart. Eram dois pilotos paulistas, corriam o Campeonato Paulista de kart, eu não corria o Campeonato Paulista de kart. E acabaram surgindo outros, mas esses duraram um bom tempo na carreira. Depois de um certo tempo, quando eu cheguei num nível bom também, a partir dali, cara, eu sinceramente, os adversários estão ali, mas eu já nem, eu tento me espelhar em mim, melhorar eu mesmo. Claro. Então, assim, já nem olho muito se tem um cara ou outro cara na pista ou não tem. Eu tento ir ali com a filosofia de olhar para mim. Mas, evidentemente, que você tem, assim, eu acho que no histórico das corridas todas, sem dúvida, o Russo teve um peso muito grande. Você tem aí outros pilotos que acabaram melhorando muito, né? Pilotos também que começaram mais velhos, que o tempo foram treinando e melhorando, né? Tem vários aí, né? Você tem o Matheus, ano passado, ganhou o primeiro brasileiro ano passado pela primeira vez. Tem o Júnior Pinto também. Então, assim, você tem, dependendo assim, sempre que você vai para uma pista vai para Cascavel, você vai ter os pilotos de Cascavel que vão estar com certeza com mais chance de ganhar. Você vai para a RBC, Flavinho manda lá, né? Então, assim, você tem vários locais aí, dependendo de onde você vai ter um cara lá que está mais tempo lá, treinando lá. Mesma coisa, se vier para Brasília aqui, eu tenho também que ser considerado uma pessoa que talvez vá ganhar a corrida, porque é a minha pista. Claro. O Cacau Risse aqui, o Cláudio Risse, que tu citou antes, também foi um desses caras que lá em Patinga. Eu corri pouco com o Cláudio, mas eu vi. Eu corri pouco com o Cláudio, mas eu vi. Assim, eu acho que corri um brasileiro com o Cláudio, um que eu capotei até. Eu acho que foi o meu primeiro brasileiro, o segundo, não lembro. Mas era um puta de um piloto, né? Porque assim, quando eu cheguei, eu falava, o Aguinaldo que me falava, Aguinaldo, quem que é bom? Né? E o Aguinaldo falou, esse é bom. Né? E aí eu vi, o Cláudio era um cara que tinha uma tocada muito limpa, né? Eu acabei tendo uma tocada mais limpa, né? Mais redonda, né? Acabei indo para esse caminho. Falando de Russo aqui, é um assunto que acaba sempre envolvendo, né? O Rudek aí, Saulo também ganhou o brasileiro lá de Floripa também. Floripa, Terceiro. Eu não lembro o ano, mas o Saulo também foi uma fera. Você vê, eu acho que eu estava começando a aprender a andar de kart, aí o Saulo foi campeão brasileiro naquele campeonato brasileiro, tanto que esse campeonato brasileiro que ele foi campeão, a última bateria choveu. E eu simplesmente, meu amigo, eu acho que eu nunca tinha entrado na chuva quase, porque em Brasília quase não chove. Né? E eu lembro que o motor era do Mário Sérgio, eu passava na reta, fazia assim pro Mário Sérgio. E o Mário Sérgio falava para mim, acelera, seu filho da puta. E eu fazia assim. Eu não sabia andar na chuva, meu amigo, não teve jeito. Me mantive na pista, mas perdi. Eu tinha chance para ganhar, acho que eu larguei em primeiro a final, ou primeira a terceira, não lembro. Né? Mas o Saulo ganhou, o Glauco vinha de trás, aí o Glauco tinha que passar mais não passou, e acabou o Glauco ficando em segundo. Eu acho que eu fiquei em terceiro, não lembro. Naquela época o brasileiro era a soma de pontos ainda, né? Era a soma de pontos. Só depois de 2009 em diante que entrou esse esquema de SIC-FIA, né? Esquema de vence a final é o campeão. Tu falou, né, do Russo.
O Russo foi o primeiro entrevistado dessas lives. Tu é o 14º e eu quero chegar em umas 80 ou 100. E Merece. O Russo merece. O Russo merece. Então. O Russo mereceu ser o primeiro. Ele foi o primeiro e naquele dia lá entrou o assunto de uma suposta rixa entre vocês. Ele disse que não é nada, que era coisa de corrida, vocês conversam. Tu também, naquele dia, colocou nos comentários que realmente são coisas... Como é isso? Como é que é essa rixa, entre aspas, essa disputa que vocês têm dentro da pista, que eu acho que até, eventualmente, vai para fora da pista por um nervosismo aqui e outro ali, porque é normal, mas como é que é isso? Deixa eu mandar um abraço para o meu sobrinho que entrou aqui agora também. Enzinho, um abraço para você. Mas, cara, assim, eu acho que sempre vai existir, né? Sempre existe aqui a briga. Eu sinceramente, eu tinha mais briga lá para trás, nos primeiros anos. Né? Botava mais na cabeça, puta, sai do kart, perguntou, o fulano tá em que lugar? O fulano tá, sabe? O fulano tá ali atrás, mas ele vai melhorar. Isso foi os 5 primeiros anos. Depois disso, eu realmente parei com isso, né? Mas parei porque eu entendi que era só malefício. Não que, de novo, né? Puta, o Russo é um puta do concorrente. O Russo, ele é um puta de um concorrente, já teve campeonatos que ele foi, porra, não estava com o melhor kart, não estava com nada melhor, nem motor, durante vários anos, ele está sempre correndo com motor nacional, e assim, aí você via que sempre perdia de desempenho ali, e eu já vi certas vezes que ele quis também, com toda a experiência que ele tem, me tirar o psicológico de alguma forma dentro da pista, ou estava chateado comigo por alguma coisa que tinha acontecido. Teve uma vez lá em João Pessoa, que eu acho que ele saiu eu estava na pole, era a final, não, era a terceira corrida, a terceira bateria, eu já tinha feito a pole, ganhado a primeira, ganhado a segunda, estava na terceira bateria, ele saiu lá de último, foi lá na frente para me bater. E bateu, né? E eu na pole. Eu olhei para trás, eu falei, não acredito. Olhei para trás, era ele, né? Eu na hora eu ri, eu juro pra você, eu ri na hora, eu fiquei rindo, porque, pô, vai bater, vai arrebentar o bico dele, não vai arrebentar minha traseira, não tem como arrebentar, né? Então, assim, e eu mantive a concentração. Então, assim, já era, mas eu já estava num nível que provavelmente se isso tivesse acontecido 5 anos atrás, eu tinha que parar da corrida, ia querer bater nele também, ia ter ficado mais nervoso do que deveria, tanto é que aquela terceira bateria eu ganhei, né? E ele fez isso porque a gente, na segunda bateria, teve ele tentou me passar na primeira volta, ele achou que eu ia deixar o buraco, eu não deixei o buraco, e eu usei até uma técnica que ele utiliza, eu freiei com o kart de lado, né? E no que eu freiei com o kart de lado um pouco mais na sujeira, para não deixar ele jogar, ele já tinha jogado. E aí só sobrou ele jogar para dentro e foi para o mato, né? Então, assim, aí ele, na cabeça dele, certo, que ele estava lá no carro dele, achou que eu tinha feito por querer, que eu não piloto assim, que eu joguei de lado, E eu realmente não piloto assim, ele pilota assim. Mas já era um aprendizado que eu até aprendi com ele, uma maneira de se defender em um momento, né? É isso, né? Mas, assim, também já tem momentos que eu também devo ter errado na pista e coisa do tipo. Entendi. Só para não perder vou avisar aqui o pai do Joãozinho Pinheiro aí de Brasília, ele quer que a gente não esqueça de falar do quartódromo do Guará. Nós vamos falar mais para frente, tá? Tá, João? Fica tranquilo que nós vamos tocar nesse assunto. Ainda, obviamente, continuando nesse assunto de pista ainda, mas trocando um pouco de foco. Quais os nomes dessa nova geração de pilotos que tu vê com maior destaque? E já aproveita e me fala o que... Bom, vai com essa aí. Cara, assim... destaque, eu acho que o cara tem que ter destaque na hora que ele começa a ganhar os brasileiros de kart. Né? Então, assim, todo campeão brasileiro de kart, você tem que olhar e falar, pô, o cara tem chance de ser alguma coisa para frente. Né? Então, tem alguns que ainda não foram e talvez vão ser. Eu tenho que falar dos pilotos da equipe do Dibo lá. Você tem o Pedro Clerot, que tem um puta de um talento, né?
provavelmente vai concorrer forte aí na categoria júnior para tentar ganhar aí o brasileiro de kart. Tem o Pedro Lins também dentro da equipe também. Mas, então, uma fase de desenvolvimento muito forte, né? Então, você vê que o piloto é bom, mas vai ter que passar essa fase de vir a ganhar um brasileiro de kart. Ah, eu preciso ganhar um brasileiro de kart para ser um piloto que vai ser bom no futuro? Não. Talvez não. Você vai porra, claro. Tá disputando lá na frente, chegou de segundo, terceiro, perdeu por uma besteira, alguma coisa do tipo, você vai poder andar para frente. Então, assim, o que eu acho do kart brasileiro é uma pena que a gente não tenha, com mais empenho, tanto a CBA quanto o governo do Brasil, de ter um plano estratégico de levar mais pilotos até a Fórmula 1. A gente não tem isso. Depende exclusivamente do dinheiro do pai ou de algum patrocínio que vai louco, porque às vezes o retorno quase não existe, que vai levar o cara até ali, lá na frente. Então, assim, é uma pena, porque realmente fica muitos talentos para trás, né? Fica. A gente tem vários casos aí que poderiam ser puta de talento. Vamos começar pelos graduados hoje. Você tem aí o Propolim, tá lá já com mais idade, um pouco mais de idade, ainda tá no kart, talvez por falta de oportunidade. Você quer outra história? Talvez a do Nicastro, também não sei direito, mas talvez também tenha a falta de oportunidade, porque é um puta do piloto, né? Alguns estão fazendo essa carreira de ir para estoque, que é legal, mas o pouco que eu escuto também, muita gente levando dinheiro, pouca gente ganhando. Ou se está ganhando porque está levando mais dinheiro, aí uma parte do dinheiro que está levando volta. Então, assim, é complicado, né, cara? A gente tinha que ter aqui, era o governo falando assim, para todas as montadoras do Brasil, você quer estar no Brasil, vir de fora, quer abrir aqui no Brasil, tem que investir no automobilismo. Percentualzinho, cara. Claro. Já estaria com a puta da categoria de Fórmula boa pra caramba e com vários pilotos indo para fora, com benefício, com a estrutura de saber, olha, nós estamos levando um funil. E esse funil nós vamos bancar 1, 2 ou 3 lá para frente. Entendeu? Tá faltando um pouco de planejamento, mas não existe. Só existe, na minha visão, só existe gente querendo ganhar dinheiro. É foda. Aí não vamos ser disso mesmo. Na Argentina tem alguma coisa nesse sentido. E aí tem mais. Aquele cara que não tem dinheiro e tem muito talento, dificilmente vai chegar. E aí entra aquilo que eu te falei, que muitas vezes você vai ter histórias e histórias, vai chegar um cara lá na frente, teve apoio disso, daquilo, mas vai chegar lá na frente e não vai estar pronto para aquele negócio, porque ganhou tudo na vida, assim, de mão beijada, ou coisa do tipo. Exato. Daqui a pouco nós vamos falar sobre um assunto que tu começou a entrar, mas eu queria encerrar ainda sobre a nova geração. O que tu poderia aconselhar, vamos dizer, para esses meninos da nova geração aí, para que eles tenham uma carreira sempre ascendente, sempre... Olha, o sucesso é difícil de chegar lá, mas... a gente já falou, uma coisa com certeza eu falaria para o pessoal, não larga os estudos, né? Continue estudando, né? Se prepara com isso, já bota na sua cabeça que depois da carreira, seja como ela for ou não, você vai ter que fazer alguma coisa. Mas eu acho, assim, tem muita gente que diz, o negócio do coach, né? É bom ou é ruim você arranjar um coach. Também. Eu acho que todo o esporte, inclusive tênis, que é esporte individual, tem técnico. Né? Então, todo o Guga tinha técnico, o fulano lá é um esporte individual. Sim. E o kart não é que ele também é um esporte individual, tem um esporte, tem mecânico, tem equipe, tem aquilo. Então, assim, mais do que normal. O problema é que hoje eu acho que a gente vai ter que evoluir muito essa questão do coach também. Porque uma coisa é você ter o coach no kart que ensina o cara a maior parte, eu também não acompanho o trabalho para ver se é só isso, né? Mas geralmente a maior parte está ensinando como pilotar melhor, está ensinando como ler dados de telemetria, está pegando os dados de telemetria, está comparando com outros dados de telemetria de outro piloto, está tentando fazer o cara andar melhor baseado nisso, né? Legal, isso tem que ter também, isso é um puta de um crescimento quando você pega um menino e você começa a trabalhar com ele dessa forma, com GoPro dentro do kart, e você começa a analisar como é que ele está dirigindo, como é que ele vira o volante, como é que ele está freando. Isso melhora pra caramba. Mas chega numa hora que todo piloto ele vai aprender, assim, se for ensinado certo, esse básico, isso. E aí vai faltar aquilo que eu te falei, de começar a entrar uma geração de gente, de coaches ou de técnicos desse piloto, nessa parte emocional. Porque vai fazer a diferença lá depois. Né? Vai fazer a diferença grande lá depois. Saber ter o autocontrole.
Aí, cara, é uma série de coisas. É você saber a importância da autoestima, de você não, eu posso ser técnico de um piloto e não saber pilotar, mas eu vou saber como fazer criar autoestima nele. Eu vou saber como fazer que essa autoestima não vire uma expectativa que seja muito pesada para ele. Eu vou saber como é que ele tem que lidar no dia a dia com pressões externas. E são coisas muito importantes. Olha, eu já perdi campeonato, mas muito campeonato, porque fiquei preocupado com coisa externa, do tipo, se era... ou perdi pódio, vamos dizer. Tem uma vez que eu fui correr com... Foi a primeira vez que o Nicasso foi para Sênior A, né? Foi em Tumbiara, 2006. 2006, eu acho. Brasileiro de 2006 em Tumbiara. Eu já era campeão brasileiro já. Aquele campeonato, para mim, se o Nicasso não tivesse vindo, eu provavelmente teria ganhado ele com uma certa facilidade, porque a gente estava muito mais rápido que o restante do grid. E aí o Nicasso veio para a Sênior, alguém pediu para ele pilotar na Sênior, não lembro o que foi o primeiro ano dele na Sênior. E aí eu lembro que, cara, teve um negócio do pneu, que o chefe de equipe dele botava uns pneus, que era até amigo meu até hoje, que era o Marcelo da FASP lá, que agora que não está agora, mas botava uns pneus, umas toalhas molhadas no pneu, né? No kart. E eu do lado, cara, a Lácia dava 2, 3 voltas, o pneu vinha bolha no pneu, né? Terminava as coisas com bolha. E o cara com pneus e com as coisas molhadas no pneu. E eu já tinha lido o regulamento e sabia que não podia fazer isso. Você não podia colocar nenhum líquido em cima do pneu. E eu chamei o diretor de prova, que era já o Bruno. O Bruno, né? Falei, Bruno, tá errado, não pode. E o Bruno, na época, fez o certo, porque, na verdade, essa decisão não é dele. Ele tem que avisar os comissários. A decisão não pode ser ele, só ele tem que avisar. E eu achava que tinha que ser dele. E dali já comecei a me estressar já. Acabou essa corrida, eu passei a noite virado, escrevendo coisa fazendo petição, porque não era possível. Eu fazer protesto, eu corria a corrida todinha, eu em segundo e ele em primeiro, eu andava muito parecido, mas não consegui passar, chegava no box, eu olhava meu pneu estragado e o pneu dele bonzinho, né? E não sei nem se tinha a ver, não tinha a ver, mas aí começa as coisas na cabeça. E eu passei a noite escrevendo a coisa, que não tinha que ser minha, eu não tinha que ter esse papel de ficar escrevendo coisa. Tinha que ter uma pessoa para me ajudar naquela hora lá. No dia seguinte foi correr, cara, eu falava, ele perdeu, ele vai largar em último. Aí quando eu cheguei para largar, quando eu tô parando o kart, ele tá lá na posição de pole position. Aí eu falei, cara, não é possível. Aí fui no Bruno, aí o Bruno falou assim, não, ele entrou com uma liminar. Vai ter que largar na frente. Eu falei, mas não é possível. Aí eu não tinha nem ideia do que eu estava fazendo, fui em cada piloto do grid e contei a história. E tirei o kart do grid. Tem até uma matéria que na época eu acho que era tinha também o Wildcard, né? Tinha na época também. Uhum. E o cara mostra uma foto só o Nicasso no grid e todo mundo tirou os karts. Só que lá em Tumbiara era uma cidade que não tinha muito o que fazer. Então a cidade toda estava lá, tinha 3 mil pessoas na arquibancada. E o pessoal começou a me vaiar, porque estava vendo eu tirando os carros da pista. Aí começaram a me vaiar. E eu já ficando puto. Aí chegou o seu Mário da Mini e virou para mim, Rodrigo, deixa eu te falar um negócio. Entra, você vai ganhar. Parte para cima, vai para cima. E não sei o quê. Aí vinha o Aguinaldo, vai para cima, vai para cima. E todo mundo vai para cima, vai para cima. Pô, peguei meu kart, botei na pista. Dei 2 voltas, entrei para tirar ele. Eu entrei para tirar. Olha só, eu entrei, eu falei, vou passar e vou bater e vou. E aí, que bateu? Eu não sabia bater, não sabia fazer nada. Entrei, bati de lado, eu fiquei e ele foi embora. Eu emocionei. Então, se eu tivesse ficado na pista, só como noiado ele, tinha que ter um cara que tivesse lá, fulano, ele entrou na liminar, a liminar vai cair. Entra na pista e acompanha. Sim. Ele vai perder. Tinha sido campeão brasileiro. Eu já era meu bicampeonato. Vamos voltar sobre o kartismo brasileiro. Tu é um... Desculpa. Tu é um piloto com... A gente está falando de tudo aqui que já aconteceu na tua carreira, mas também é um cara muito atento ao que está acontecendo no kartismo brasileiro. Tu chegou a entrar um pouco nesse campo aí, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. O que tu acha que seria necessário mudar ou fazer... O que precisariam fazer para melhorar o nosso kartismo? Ele fazer melhor do que é, ou ele não é bom e tem que ser mais do que isso? Ó, entrou aí agora na live, entrou o Aguinaldão e o Pedro Moisés. Duas pessoas que eu amo. Aguinaldão e Pedro.
Pedro hoje é o rei da telemetria. Tá fazendo telemetria até para carro virtual. Massa demais. É mole não. E Aguinaldo, cara, Aguinaldo foi um dos primeiros caras que acreditou em mim, né? O Aguinaldo me incentivou muito no começo. Não é porque você no começo da carreira, o cara tem que olhar para você e falar, você pode, eu acho que dá certo. E dependendo do que o cara te fala, ele te motiva, ou dependendo do cara que fala, ele pode virar para você e falar, olha, para aqui não dá mais, que você não vai conseguir melhorar. E o Aguinaldo sempre falava, não, você consegue, você é bom, você consegue. Eu aprendi a andar de kart com o Aguinaldo em Itu. Foi um ano que a gente fez um ano inteiro em Itu lá. Bom, mas você está perguntando o que eu acho que tem que acontecer. Primeiro, eu acho que Só um segundinho. Só um segundinho. Deixa eu avisar aqui, ó. Nós estamos a 4 minutos de estourar a nossa hora do Instagram. Obviamente, o papo está fantástico. Nós vamos ter que encerrar essa parte, essa live, e recomeçar. Tá? Eu acho que tu está disposto a continuar, né? O papo tá maravilhoso. Acho que a gente... Até porque esse assunto do kartismo brasileiro vai demorar mais de 4 minutos, então eu vou fazer assim, ó. Eu vou avisar todo mundo que está escutando aí e está assistindo. Nós vamos encerrar essa live agora, tá? Daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos. É só o tempo de salvar esse vídeo todo no IGTV, colocar lá no Instagram, e aí a gente vai começar uma nova. Eu peço que vocês voltem, aguardem ali, vai ser 2 minutinhos. A gente encerra, volta, o Rodrigo vai entrar de novo e a gente continua. A gente tem mais 1 hora para falar, senão a gente vai acabar perdendo no meio do caminho aqui, eles vão cortar. A gente só tem 1 hora. Pode ser, gente? Então eu vou encerrar agora. Daqui a pouquinho a gente já está de volta, a gente recomeça. O Rodrigo volta e a gente continua o papo que está muito bom. Beleza? Até daqui a pouquinho. Beleza, tá ótimo. Beleza.